Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Entra aqui no canal e conhece os outros vídeos que já tem por aqui, vídeos com diversos temas, aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Confere as playlists que tem por aqui sobre vários temas que com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse, que você gosta de saber mais. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, precisando saber, algo sobre algum tema, você deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo e eu virei fazer um vídeo especialmente para você. E para você que gosta de saber mais sobre coisas que acontecem enquanto você está dormindo, temos uma playlist aqui sobre sonhos. Lá tem vídeo sobre a Semana dos Sonhos, onde tivemos durante uma semana toda um vídeo para cada tipo de sonho. São vários tipos de sonhos e tem um vídeo falando tudo sobre as características e exemplos e até mesmo algumas experiências sobre diversos tipos de sonhos. Tem outros vídeos sobre projeção astral, sobre experiências durante o sono, relato de projeção, muitas coisas relacionadas a esse tema. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos falar sobre os tipos de projeção astral que existem. Você sabia que existem vários tipos? E hoje eu vou trazer para você 7 tipos de projeção que existem. Então, se você gosta desse tema, quer saber mais sobre o assunto, fica aqui nesse vídeo até o final. E aí depois você deixa o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, compartilha com outras pessoas que também gostam desse tema, se inscreve no canal, clica aqui no gostei para não perder nada do que ainda virá por aqui. E vamos falar mais ainda sobre esses assuntos em outros vídeos. Então você pode deixar sua sugestão sobre aquilo que você gostaria de saber relacionado a esse tema. E então vamos ao vídeo de hoje saber vários tipos de projeção espiritual. O nosso tema de hoje, ele recebe vários nomes diferentes, de acordo com diferentes autores, com diferentes crenças. Pode ser encontrado em diversas literaturas com o nome de projeção astral, projeção espiritual, desdobramento, emancipação da alma, decolagem, e tudo é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então são vários nomes diferentes adotados que definem a mesma situação, que é aquela hora em que o corpo físico adormece e a alma ela se projeta para fora do corpo e pode ir para outros lugares, vivenciar algumas experiências, encontrar outros seres, fazer algumas coisas, ir para outras dimensões, como a projeção astral, que se refere à alma ir para o plano espiritual e ter algumas experiências por lá. E todas essas experiências nós chamamos de sonhos, como já vimos no vídeo sobre o que significa sonhar no Espiritismo, que tem uma explicação bem interessante lá sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu, está convidado a assistir para saber mais sobre esse tema. E então, esses fenômenos
de projeção podem ocorrer de formas distintas. E então vamos aos tipos de projeção que existe. E o primeiro deles é a projeção espiritual consciente. O que classifica essa projeção consciente é a capacidade de se lembrar das experiências vivenciadas fora do corpo. Quando a projeção é consciente, a pessoa também consegue ver o seu próprio corpo e se ver fora do corpo, a partir do momento em que a sua alma se desliga do corpo. Para quem não é muito familiarizado com esses assuntos, pode ser bem difícil de entender essas coisas. Por isso, na doutrina espírita fala que nós morremos todos os dias quando dormimos, porque a morte não existe. A alma ela sai do corpo e continua viva e vai viver em outra dimensão, em outra frequência. E quando nós dormimos também, a nossa alma ela se projeta para fora do corpo, porque ela não dorme nunca. É só o corpo físico que fica descansando, repousando. Enquanto isso, a nossa alma ela continua em atividade, ela sai do corpo então e vai viver outras experiências por aí. Então é por isso que falam que nós morremos todos os dias, porque a alma ela sai do corpo, mas ela continua ligada no corpo físico. Enquanto nós estamos encarnados, a alma ela sempre vai estar ligada ao corpo físico. Existe o cordão de prata, que eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos. No vídeo sobre som intracraniano, no primeiro vídeo desse tema, eu trago uma explicação sobre como que é formado esse cordão de prata. E tem também no vídeo sobre sonhos de projeção, que eu explico bem sobre isso, né? É um cordão fluídico, feito de energia, e que ele fica preso, né, no corpo físico e na alma. Então, qualquer coisa estranha que acontece, esse cordão ele puxa a alma de volta para o corpo. E quando há o desencarne, aí não tem mais esse cordão que liga a alma ao corpo, porque todos os laços fluídicos ali são cortados no momento do desencarne, para ver essa liberação da alma para outra dimensão. Então, sair do corpo todos os dias é absolutamente normal e acontece com todo mundo, né? Não adianta você dizer que não acontece com você porque você não lembra, porque você nunca percebeu nada. Acontece, só que na maioria das vezes as pessoas elas não percebem realmente isso. Porém, existem vários relatos de projeção por aí, de pessoas que vivem essa experiência normal todos os dias, consciente, né? As pessoas elas percebem essa projeção acontecendo quando ela é do tipo consciente. Aí temos também o tipo de projeção que é inconsciente, que é o contrário de toda essa característica da projeção consciente. E nesse tipo de projeção a pessoa ela não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Entretanto, acontece dessa vivência fora do corpo ser refletida numa forma de intuição e também sensações, mas não há esse entendimento de que isto esteja relacionado à projeção, principalmente quando não há o conhecimento sobre esse assunto. Pessoas que estudam o assunto, que leem, que têm esse conhecimento maior de como que essas coisas funcionam, elas podem até ter essas experiências de uma forma mais consciente, porque elas vão saber o que está acontecendo.
Há muitos relatos de pessoas que quando tiveram projeção pela primeira vez e saíram do corpo de uma forma consciente, enxergaram o seu corpo dormindo na cama, acreditaram que estavam mortas, que tinham morrido, exatamente por não ter esse conhecimento sobre o assunto. Por isso a importância, né, de estudar todos esses fenômenos que podem acontecer no nosso dia a dia. Assim, quando você tem uma experiência dessas, você vai entender o que está acontecendo e saber como agir naquela hora, sem entrar em desespero. E outro tipo de projeção, então, é a semiconsciente, que é a junção dos dois tipos, consciente e inconsciente. Ou seja, em alguns casos a pessoa ela tem lembranças exatas do que aconteceu, mas em outros casos pode acontecer dela não se recordar de nada sobre essa viagem astral. Na playlist sobre sonhos tem lá todas as características de sonhos lúcidos, semilúcidos e não lúcidos. E você pode dar uma conferida lá se você ainda não assistiu esses vídeos e quiser saber mais sobre esse assunto. Tem várias características de como que é esses sonhos diferentes. Um outro tipo de projeção é a natural, que é um nome dado a esse fenômeno que acontece espontaneamente e pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Por outro lado, tem também a projeção que é provocada. Esse tipo de projeção, ele pode ser considerado de maneira artificial. Ela acontece por meio de ação fluídico-magnética de outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Entre os fenômenos classificados por Allan Kardec como essa emancipação da alma, existe a catalepsia e a letargia. E as duas se classificam por uma falta de controle muscular. Kardec explica que, embora repouse sobre o mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, a letargia é um estado bem mais agudo, porque a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, ao contrário da catalepsia, na qual essa paralisação é localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico, mas permitindo que a inteligência se manifeste livremente. Então, Kardec conclui que a letargia ela é sempre natural. A catalepsia, por vezes, magnética. E a catalepsia, assim como a letargia, também ocorre essa falta de controle muscular. O estado de catalepsia pode se desenvolver de maneira a provocar um acentuado enrijecimento. Em outras palavras, é aquela sensação que pode acontecer com algumas pessoas que têm projeção consciente, de acordar, mas não conseguir se mexer. É como se a alma tivesse acordado, mas o corpo físico ainda não. Também é uma experiência meio perturbadora para quem não conhece o assunto e não sabe o que está acontecendo. E então, de acordo com alguns autores, esses são os tipos de projeção espiritual que pode acontecer. E fica a dica de estudar bastante sobre o assunto para não ser pego de surpresa quando você tiver alguma experiência dessas. Saber o que está acontecendo, manter a calma, saber como agir naquela hora, não entrar em desespero.
Não pensar que desencarnou, porque viu o corpo lá estirado na cama. E então fica esse conselho, estudar sobre o assunto, porque às vezes pode acontecer com você. E daí você sabendo sobre essas coisas, você vai ficar mais calmo e saber que aquilo ali é uma experiência normal que acontece com todo mundo todos os dias. E vai poder saber como aproveitar melhor aquela experiência, principalmente se for então uma projeção lúcida que você vai manter as lembranças de tudo aquilo que aconteceu durante aquelas experiências. Teremos mais vídeos por aqui falando sobre esse assunto, falando mais sobre projeção, outras coisas relacionadas à projeção. Então fica de olho aqui no canal, já se inscreve para não perder nada do que vem por aí. Se você gosta desse tema, confere os outros vídeos que já tem aqui falando sobre o assunto. Tem uma playlist que é só sobre isto. A playlist dos sonhos é só sobre os tipos de sonhos, com características de cada tipo, com exemplos, com histórias da vida real, com relato de experiência, com uma explicação fácil de entender. E tem também sobre a catalepsia, eu já falei em um vídeo daqueles da série da Semana dos Sonhos, eu acho que é sobre é no último, que fala sobre como lidar com o medo de sair do corpo, sobre alguns sintomas da projeção. Tem também um vídeo sobre sonho de projeção astral, que tem muitas características de como que é esse sonho. Então você pode clicar na playlist dos sonhos e conferir todos esses vídeos, porque é uma forma de você adquirir conhecimento sobre o assunto, aprender sobre isso, saber mais ou aprender coisas diferentes e estar preparado para quando você tiver uma experiência dessas. E fica aqui no canal, então assista esses vídeos que já tem por aqui e confere os outros que ainda virão sobre esse assunto em breve. Mais vídeos falando sobre outras coisas relacionadas à projeção e também outras coisas sobre o que acontece quando você está dormindo. Que às vezes você nem imagina que aconteceu algumas coisas e pode estar acontecendo. Então fica de olho aqui no canal, compartilha com outras pessoas. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo de hoje, alguma coisa que eu não expliquei direito, que você queira perguntar, queira saber mais sobre isso, deixa nos comentários a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão. É sempre muito bem-vinda aqui no canal. Tudo o que você tem a falar sobre algum vídeo, sobre algum tema. O seu comentário talvez se transforme em um outro vídeo para tirar dúvidas, para responder algumas dúvidas que ficaram. Então, se você não entendeu alguma coisa e quer saber mais sobre algo, deixa nos comentários a sua pergunta ou a sua sugestão. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.